PERSE mudou. E como isso pode afetar o seu restaurante? Primeiro, deixa eu te avisar, a mudança foi para pior. Ficou mais burocrático, tem mais requisitos, ficou mais difícil para um bar ou para um restaurante poder aderir ao PERSE, tá bom? Agora, antes da gente entrar nessas mudanças, nesses requisitos, vamos falar, né, o que é o PERSE. PERSE é a sigla para Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos. Foi um programa criado pelo governo federal com o objetivo de incentivar, de ajudar determinados segmentos da economia a se recuperarem daquele momento tão sofrido que foi a pandemia para tantas pessoas e tantos negócios. Então, o governo federal olhou para o mercado, identificou os segmentos, identificou as atividades que mais foram afetadas naquele momento e criou o PERSE para ajudar essas atividades a se recuperarem. Dentre essas atividades, está lá bares, está lá restaurantes. E qual era o principal benefício buscado por qualquer um que queira aderir ao PERSE? Pasme, imposto zero. Isso mesmo, alíquota zero de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social durante 5 anos. E aí foi Deus acuda, né? Todo mundo queria o PERSE. Porém, nem todo mundo podia aderir ao PERSE porque precisava cumprir, né? Precisava atender a 4 requisitos. O primeiro deles é a empresa formalizada antes de 18 de março de 2022. Segundo, estar inscrito no Cadastro nessa mesma data. Terceiro, ter uma das suas atividades nessa data dentre aquelas atividades autorizadas pela legislação que promulgou o PERSE. E quarto, a empresa não podia ser tributada pelo Simples Nacional. Se atendesse esses 4 requisitos, sem burocracia, sem lenga-lenga, sem precisar se inscrever em nada, era imposto zero, a empresa podia se beneficiar. Óbvio que isso causou um rebuliço, causou muita confusão, mas não estou aqui para ficar fazendo reconstituição histórica. O fato é que a lei veio mudando e, mês passado, saiu uma alteração nova que alterou significativamente esses requisitos, permitindo que algumas empresas que não estavam pudessem aderir e, infelizmente, obrigando que algumas empresas que estavam aptas a aderir ao PERSE não possam mais se beneficiar, se aproveitar daquele incentivo. Inclusive, um dos meus restaurantes podia estar no PERSE e agora, infelizmente, não cumpre mais alguns requisitos para poder aderir ao PERSE. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Quais são os novos requisitos para que o seu restaurante possa aderir ao PERSE? Primeiro requisito, ter, em 18 de março de 2022, na sua atividade principal ou preponderante, uma das atividades elencadas, permitidas, eleitas pela legislação do PERSE como aptas a aderir ao programa. E aí, como atividade principal, é a atividade que está descrita lá no CNPJ como atividade principal, ou atividade preponderante é aquela que gera mais recurso, mais grana, mais bufunfa para a sua empresa. Ou seja, ou a atividade que mais gera grana, ou a atividade elencada lá no teu CNPJ como principal, precisava ser uma das atividades permitidas pelo PERSE, que no caso da gastronomia são as atividades descritas pelo código 5611, 201, 5611, 204, 5611, 205, que são as atividades de restaurantes ou similares, bares com entretenimento e bares sem entretenimento. Se você, em 18 de março de 2022, tinha lá no teu CNPJ uma dessas 3 atividades como principal, ou se você consegue provar que uma dessas 3 atividades era a atividade que mais gerava recursos para a tua empresa, você cumpriu o primeiro requisito para poder aderir ao PERSE agora com as novas mudanças. Mas isso não é tudo, tem mais requisitos a serem cumpridos. Segundo requisito, a empresa não poderia estar sem atividade entre 2017 e 2021. Ou seja, a empresa não pode ter sido uma empresa abandonada lá de 2015, 2000 bolinha, que estava parada, mas olha, ela tem restaurante como atividade principal, então eu vou recuperar ela. Não, não pode. Ela não pode ter ficado sem atividade entre 2017 e 2021. A lei prevê atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira. Mas isso, na prática, tem sido entendido como: a empresa tirou nota entre 2017 e 2021? Se tirou nota, show de bola, cumpriu o requisito. Se não tirou nota, vai ficar complicado de você provar que ela não estava paralisada, tá? Mas o que a legislação coloca como requisito é que ela não podia estar
sem atividade operacional, sem atividade não operacional, sem atividade patrimonial e sem atividade financeira ao longo desse período. Terceira exigência, né? Terceiro requisito aí para você poder se qualificar para estar no PERSE é a inscrição no Cadastur. Só que, antigamente, você precisava estar inscrito no Cadastur em 18 de março de 2022. Agora esse prazo foi alongado e você pode estar, ganhou um prazo extra, né? Você precisava estar inscrito no Cadastur até 30 de maio de 2023. E essa foi uma mudança boa. Por quê? Porque quando a lei saiu lá em 2022, em 18 de março de 2022, todo mundo ficou naquele oba-oba, vamos tentar, vamos correr, vamos se inscrever e tal. E muita gente se inscreveu em março, em abril, em maio, enfim, não importa. Muita gente se inscreveu, mas se inscreveu depois de 18 de março de 22. E aí não podia se aproveitar do cadastro, né? Se valer, se beneficiar do PERSE, mesmo inscrita. E aí, quando a lei vem e alonga esse prazo, estica esse prazo para 30 de maio de 23, todo mundo que se inscreveu entre 18 de março de 22 e 30 de maio de 23 passou a poder se beneficiar. Então, nesse ponto, a lei foi positiva. Mas foi só aí também. E vem mais requisito ruim. Quer ver? A lei anterior, como ela estava escrita, não previa necessidade de regularidade fiscal, de regularidade cadastral, nada disso. A empresa está devendo, não tem problema, podia se beneficiar do PERSE. Agora não mais. Se a empresa está devendo, ela não pode mais se beneficiar do PERSE. O que vamos combinar é ridículo. Porque você reconhece que determinados segmentos foram afetados na pandemia. Ora, se eles foram afetados, eles criaram dívida. Uma dessas dívidas pode ser um imposto. Então, para recuperar aquele setor, você fala, não, vou te ajudar a se recuperar, vem comigo, tá aqui, ó, o PERSE. Mas para se beneficiar, você não pode estar devendo imposto. Ora, se eu quero recuperar o cara, porque o cara está ferrado. Muito provavelmente o cara está devendo imposto. Então, a meu ver, essa é uma exigência perversa. Você pega as empresas que sofreram, que fatalmente deixaram de pagar coisas, algumas delas deixaram de pagar impostos, e vira para essas empresas e nega a elas um benefício que é para ajudar elas a se recuperarem. Lamento, mas Duralex, Sedlex. A lei é dura, mas é a lei, é o que está escrito, é o que vale. Então, mais um requisito, para poder se beneficiar do PERSE, você precisa estar regular do ponto de vista cadastral e do ponto de vista financeiro perante o fisco. E, para fechar com chave de ouro, como eu falei antes, você não precisava, de acordo com a legislação antiga, fazer nada. Você cumpria os requisitos, você estava apto, podia recolher imposto, podia exercer sua atividade e recolher lá as suas obrigações com imposto zero. Na verdade, não recolher, porque o imposto era zero. Mas, enfim, você não tinha que cumprir, preencher formulário, fazer papelada, nada disso. Agora, foi criada a necessidade de uma habilitação prévia. Você precisa fazer um cadastro, esse cadastro vai para a Receita Federal, vai ser avaliado, vai ter uma aprovação, enfim. Mais burocracia. A lei era boa demais, para ser verdade, né? Era uma lei prática, objetiva, que você, se estivesse enquadrado ali nos requisitos da lei, você já podia usufruir automaticamente dela. Nem parecia uma lei brasileira. Agora parece. Agora tem uma porrada de requisito, agora tem formulário, tem papelada, tem uma série de questões que você precisa observar para poder cumprir a lei. Mas é isso, gente. Esses são os novos requisitos. Primeiro, não adianta só ter a atividade no CNPJ, ela precisa ser principal ou preponderante na sua empresa em 18 de março de 2022. A empresa não pode ter ficado sem movimento, sem operação entre 2017 e 2021. Precisa estar inscrita no Cadastur até 30 de maio de 2023. Precisa estar com regularidade cadastral e fiscal para poder aderir ao PERSE. E sim, precisa preencher formulário, precisa se cadastrar, precisa ter a habilitação prévia para poder usufruir desse benefício. Esses foram os novos requisitos, essa é a mudança na legislação do PERSE. Espero que ela não tenha te afetado para pior, espero que você possa se valer do PERSE e que você possa dar o troco no leão, o imposto zero, ao longo dos próximos anos. Forte abraço, até a próxima.